desde 2013 que eu estudo genética, meu doutorado foi todo em genética. Então eu vou tentar trazer aqui nesses próximos 38 minutos, já devo estar falando uns 2, sobre interpretação de exames genéticos aplicados ao consultório. Bom, isso aqui são recortes de revistas, de jornal, da internet. Então tem lá, teste de DNA para emagrecer. Médicos oferecem exame genético polêmico no próprio consultório. Testes genéticos são base de dietas e treinos personalizados. Testes genéticos que ajudam a elaborar dietas, prevenir doenças, estão se tornando mais acessíveis. E claro, né, a dieta do DNA. Então, com isso, agora eu vou fazer uma dieta de acordo com o meu DNA e vou emagrecer, ou eu vou ter melhor rendimento. Enfim, tem N, né, possibilidades. Bom, eu não vou me jogar em genética direto, eu vou trazer uma base antes da gente poder entender esses testes. O que é um polimorfismo? O que é um alelo de risco? Então, para não jogar de uma forma que vocês vão sair daqui e, bom, ouvir tudo aquilo, mas continuo ainda sem entender, eu trouxe um pouquinho dessa base, tá? Um pouquinho da história. O pai da genética, um padre austríaco, Gregor Mendel. A primeira lei de Mendel foi a lei de segregação dos fatores. Para cada 3 sementinhas amarelas, que ele chamava de dominante, obtinha-se uma semente verde, ou seja, uma recessiva. Experiências começaram com essas ervilhas em 1865. Então, há muito tempo já era observado essas modificações na natureza. E aí ele colocou a seguinte frase num livro muito antigo, foi um livro até que era do meu pai, eu guardo esse livro com o maior carinho, um livro que tem um dedo só de espessura de genética, o primeiro, se eu não me engano, um dos primeiros livros de genética que meu pai tinha. Ele fez medicina e ele gostava muito dessa área de genética e para mim sempre foi um grande entrave, né? Para mim era muito difícil, hoje eu trabalho com isso, por aqui a vida. E ele colocou essa frase que eu achei interessante, que houve transmissão de caráter unitário de geração em geração. E isso ele observando em plantas. O DNA foi descoberto cerca de 100 anos depois, por James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkes e Rosalind Franklin. Então, após essa descoberta, diversos grupos de pesquisa buscam compreender o seu funcionamento e a forma como as informações genéticas eram armazenadas e reguladas. O que nós temos? 23 pares de cromossomos, cerca de 20 mil genes, alguns colocam 23 mil genes, composto por cerca de 3 bilhões de blocos de construções chamados nucleotídeos. E é aí que se baseiam os testes genéticos. Então nós temos lá, deixa eu passar para cá que vai ficar mais, desculpa, aqui. Então nós temos a célula, o núcleo, o cromossomo, dentro do cromossomo DNA, dentro do DNA os genes. Nos genes nós temos as bases nitrogenadas, timina, citosina, adenina, guanina. Quando há a transcrição para o RNA, nós trocamos a troca de tiamina para uracil e assim a gente vai gerar uma proteína, ok? Passando, adoro essa foto, porque nós somos uma sopa de letrinhas, né? Então a pergunta é, quantas espécies podemos encontrar nesta sopa de letrinhas? Inúmeras, milhares. Com isso, eu sempre pensei muito e refleti muito quando eu penso em genética nesse quadro de Tarsila do Amaral, que é um quadro denominado Operários. Observe os rostinhos dessas pessoas. Somos todos diferentes, somos muito diferentes uns dos outros, né? Só que essa diferença se dá em apenas 0,3%. 99,7% somos idênticos. E como somos diferentes, como essa pequena variação pode nos tornar tão únicos, né? E agora vamos falar de mutação e polimorfismo. Bom, pensava-se, né, historicamente, mutação era considerado maligno, polimorfismo benigno. Afinal de contas, mutação, né? A pessoa tinha um gene mutado, gerava uma síndrome, uma doença grave. Um polimorfismo, uma variação genética, o que nos torna diferentes, mas sem nenhuma gravidade. Com o avanço das pesquisas, mutações encontram-se em menos de 1% da população. E os polimorfismos são aqueles que se encontram em frequências mais elevadas da população, mais de 1%. Atualmente, com o avanço da ciência e conhecimento dos genomas, fala-se em variâncias muito frequentes e variantes pouco frequentes, patogênicas ou não. Só para a gente fazer uma brincadeira rápida aqui, vamos todo mundo cruzar o braço? Só
Descontrair. Todo mundo cruzou o braço, né? Quem passou o braço esquerdo por cima do direito? Vocês têm um polimorfismo. Então o polimorfismo está por aí. Né? Eles estão por aí. Assim como a síndrome... Pois é, então quem dobra... Assim como quem consegue dobrar a língua e quem não consegue. Assim como quem tem a síndrome da perna agitada. Quem tem aquela perninha que não para? Isso é uma síndrome, isso daí é um polimorfismo, né? Uma mutação em algum alelo. Então, ele está frequente na nossa população em mais de 1%. É isso que os autores querem dizer. E essas mutações, o polimorfismo, eles podem acontecer, em geral, mutações por deleção ou inserção de um determinado alelo, substituição de nucleotídeos, mudança em apenas uma daquelas bases nitrogenadas que nós falamos aqui, né, a TACG, aquelas letrinhas. O projeto Genoma, ele foi concluído em 2003 e lá foram colocados, então, o mapeamento e sequenciamento desses genomas. A partir de então, os testes genéticos ganharam popularidade. Ganharam mais popularidade frequentemente. Desculpa, eu vou dar essa aula, tá? Essa aula vai ser disponibilizada. Esse banco de dados, eles são úteis para informação e diversidade genética humana. Não tem só o projeto Genoma, tem vários outros na internet. Bom, agora vamos entrar em polimorfismo. O que é polimorfismo? Polimorfismo são variações na sequência da molécula de DNA, podendo ser, resumidamente, trocas, repetições, inserções, depleções de uma ou mais bases nitrogenadas. Esses indivíduos, eles são divididos em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, onde ele é considerado congênio normal, ou seja, um homozigoto, seja ele selvagem ou ancestral. Temos também o grupo do heterozigoto com uma variante genética, eles seriam os heterozigotos mutados, e temos os homozigotos mutados, que teriam então a mudança nas duas trocas, nas duas bases nitrogenadas, nos genes que ficam paralelos. São 23 pares, ficam um do lado do outro. Até o momento, foram identificados aproximadamente 10 milhões de SNPs. Quantos nós temos? 3 bilhões. Então a gente está caminhando, mas ainda tem muita coisa pela frente para ser descoberta em termos de genética. Só para entender um pouquinho, as bases, elas ficam lado a lado da seguinte forma: o T com o A, o C com o G. Na faculdade eu gravava, tem alguém com gripe? E aí ficava bem mais fácil de gravar esse TA-CG. Então, nós temos o primeiro alelo e o segundo alelo, um cromossomo ao lado do outro. Se eu tenho uma troca do T, suponhamos, pelo C, o que vai acontecer com o A? Vai haver uma troca pelo G. Nós temos os chamados códon, com 3 alelos, um de frente para o outro, essa duplinha, e a cada 3 alelos eu vou gerar um aminoácido. A cada conclusão e junção desses aminoácidos eu vou ter uma proteína. Tudo bem? Então, se eu tenho uma modificação, uma letrinha dessa, bobinha, o que vai acontecer com esse aminoácido? Não, vai gerar aquele aminoácido que precisa daquela combinação de aquelas 6 letrinhas. Então, eu vou acabar tendo uma modificação nessa proteína. Deu para entender? E nós temos aqui, só para exemplificar, uma sequência de referência. E nós temos aqui um alelo 1, um alelo 2. Nós temos essa conformação. Houve aqui um polimorfismo no alelo 2. Então, perto do C eu vou ter o quê? Se houve uma troca do C, eu vou ter como par o G. E aí eu tenho um polimorfismo na oitava casa aqui dessa sequência de referência. Tá certo? Muito bem. Todo polimorfismo ele pode gerar algum problema? Uma mutação? Vamos entender isso. Nós temos os SNPs, os polimorfismos de um único nucleotídeo, que são indicativos, ou seja, eles não produzem efeito, diferenciação na sua produção de proteína ou na sua função de proteína. Fica num lugar meio fora, que não vai causar nenhum problema. Temos os SNPs causadores. E aí eles vão ficar onde? Os SNPs não codificadores vão afetar a quantidade da proteína produzida, ou seja, vão afetar a minha expressão gênica. Eu vou ter uma expressão maior ou menor, eu vou ter uma atuação maior ou menor dessa proteína. E tem os SNPs de codificação, que afeta a sequência do aminoácido. Se eu afeto a frequência do aminoácido,
a sequência, eu vou afetar o tipo de proteína que eu vou ter. Então, essa proteína pode funcionar, pode não funcionar, pode funcionar pouquinho. E para que servem os testes genéticos? Então, para eu poder chegar aqui, eu trouxe toda essa base, porque todos esses testes são baseados, na sua grande maioria, em polimorfismos genéticos. Para que servem esses testes? Para identificar a cor dos olhos, predisposição para ficar careca, ganho de peso, risco de desenvolver doenças, intolerâncias alimentares, metabolização de nutrientes, fármacos, entre muitas outras informações. Esses testes, eles nos ajudam a ter respostas diferenciadas aos nutrientes e medicamentos. Nos diz em relação a uma predisposição genética, lembrando que predisposição não é predeterminação, não é só porque eu tenho um polimorfismo que eu estou predeterminado a ter aquela doença. Nós temos todo um ambiente por trás e atuando em cima dessa genética. E, claro, nos mostra um panorama na nossa história evolutiva. O nome disso é epigenética. Com isso, vai nos dar uma ferramenta interessante para quê? Para intervenções personalizadas, intervenções individualizadas. E quais são os tipos de testes genéticos que existem? Inúmeros. Não são só testes genéticos para avaliar se a pessoa metaboliza cafeína, ou se ela tem predisposição para engordar ou não. Nós temos análise de ancestralidade, tem agora até o Black Friday dessa análise. Tá tendo, tá, hoje. Quem quiser saber, né, quem são seus ancestrais, você manda esse teste, se eu não me engano, lá para o Canadá, e aí volta dizendo quais são as suas origens, é bem interessante. Predisposição às doenças, nutrigenética, farmacogenética, genética do esporte. Então, o rendimento do atleta, não tinha isso antigamente, né? Botava uma pessoa que talvez não tinha explosão nenhuma para jogar futebol e, coitado, botava ele lá no campo, né? Então, hoje em dia tem testes que avaliam a aptidão desse atleta. Dermatogenética, como eu coloquei, predisposição para ter espinhas, para perda de cabelo, entre muitos outros, anti-age, entre muitos outros. Então, nós temos aí um cardápio enorme desses testes. Como é que são feitos esses testes? Não sei se vocês já fizeram, se já tiveram contato, se já receberam algum representante no consultório, mas tem aqui um passo a passo. O primeiro passo é uma amostra de célula que é colhida na bochecha por um suave, como se fosse um cotonete. Você coloca essa amostra no envelope e você manda para o laboratório. Nesse laboratório vão haver os testes, vai ocorrer a tal de genotipagem. E aí esses detalhes sobre metabolismo, distúrbios, vai gerar um relatório que pode ter até dezenas de páginas. Eu peguei um teste, eu não peço esse teste, eu recebo muitas pessoas que vão ao meu consultório porque ou um médico ou outro nutricionista solicitou um teste, viu uma discordância, algo que não entendeu no teste e manda para mim para poder eu ajudar a decifrar esses testes, mesmo eles vindo já com relatório. Então eu peguei essa semana com 121 páginas, quase uma tese de doutorado para eu estudar nesse final de semana. E aí, com o resultado em mãos, o nutricionista entrevista o paciente sobre gosto, objetivo, história familiar e elabora o plano alimentar. E aí o que eu faço? Para tudo. Como assim? Só depois que eu tiver um teste que eu vou perguntar quem é ele? Não, gente, vamos seguir um passo a passo. Eu coloquei aqui um passo a passo interessante. Primeiro de tudo, né, histórico familiar. Quer saber de genética, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são seus avós. História patológica pregressa, história da doença atual. Sinais e sintomas. O que adianta o teste me colocar que ele tem um polimorfismo para metabolização de cafeína e ele falar para mim que bebe café de noite e vai dormir? Então a gente sabe que o SNP é apenas um único nucleotídeo, uma letrinha naqueles milhões de letrinhas que a gente sabe que tem no nosso DNA. Pode ser que mais à frente essa proteína compense aquela proteína que estava defeituosa ou não estava funcionando plenamente. E ao final me gera uma proteína normal de boa qualidade. Então precisa avaliar esses sinais e sintomas, importantíssimo. Solicitar exames laboratoriais, bioquímicos, avaliar a composição corporal do indivíduo. Metabolismo energético, você pode ver por meio de fórmulas preditivas, ou quem tiver uma calorimetria indireta. Uma calorimetria indireta pode avaliar também o metabolismo desse indivíduo, que inclusive é padrão ouro, né? Propor uma intervenção nutricional baseada no diagnóstico do paciente. Esse quinto aqui eu coloco uma estrelinha nele.
avaliar se ele está seguindo a conduta. Porque senão ele faz um teste e vai falar, por isso que eu não emagreço. Não, você seguiu a dieta? Então tem que avaliar se ele está seguindo aquela conduta. Outro passo importante, verificar se o paciente obtém resposta frente ao tratamento que foi proposto. Porque se você dá um tratamento e ele responde bem, está tudo certo. Exames complementares, e aí muitos deles são pedidos pelo médico, como exame de imagem, biópsia, para saber se não tem algum tumor de tireoide, para saber se não tem nenhuma agravante, por isso que meu paciente não consegue responder tão bem assim ao tratamento. Aí sim, depois de toda essa busca, não obteve resultados, vamos fazer uma investigação genética. Vai nos dar um caminho muito interessante. O que seria a tal da ômica? Já ouviram falar? Genômica, transcriptômica. Pois é, ômica é o estudo. Então, genômica, estudo dos genes, transcriptômica, estudo do RNA, proteômica, estudo das proteínas, metabolômica, o estudo de como essa célula metaboliza essa proteína. O que nós vamos avaliar? O que um teste genético avalia? Aquilo, genômica. Então ele avalia o gene. Tem toda uma cascata pela frente. Se o meu gene ele tem um polimorfismo, mas na hora de fazer a transcriptômica, o meu RNA consegue produzir uma proteína de boa qualidade, vai metabolizar bem na minha célula. Mas se por acaso não consegue haver essa tradução correta, eu vou ter uma proteína que não vai funcionar muito bem. Mas vai que eu tenho um outro polimorfismo que ajuda na metabolização correta dessa proteína. Os genes conversam entre eles. Então eu não posso dizer que aquele polimorfismo vai me garantir que a pessoa não vai, por exemplo, novamente falando, metabolizar a cafeína, por exemplo. Então é claro que se a gente pudesse ter um estudo de tudo isso, seria maravilhoso, mas isso só em pesquisa. Agora entrando na nutrição, de fato, o que é nutrigenética e nutrigenômica? Nutrigenética se refere ao impacto da variação genética nos requerimentos de nutrientes dos indivíduos. E nutrigenômica, novo campo de pesquisa que focaliza a interação entre componentes genéticos bioativos e o genoma. É a regulação da função do gene pela genética. Vou colocar um quadro que vai ficar muito fácil. Nutrigenética, gene, ambiente. Nutriente, nutrigenômica, o meu nutriente afetando a minha expressão gênica. Então, ou seja, aquele causador. Situações onde são mais solicitados os testes genéticos em nutrição. Um monte. Em casos leves de doença celíaca, intolerância ao glúten não celíaco, alergia ao trigo, alergia ao leite, intolerância à lactose, principalmente numa deficiência primária, e não naquela deficiência em que a criança já nasce, você já vê claramente que ela tem uma deficiência de lactase, é aquela deficiência de lactase que ela vai ter ao longo da sua infância, adolescência, às vezes até na vida adulta. Nem sempre pode ser fácil fechar alguns tipos desses diagnósticos. Então ele faz os exames, pode não aparecer ali a doença celíaca desde quando ele é bebezinho, nasceu já com aquela mutação, mas ele pode ter polimorfismos que vai influenciar em como ele metaboliza a proteína trigo. O teste genético pode ser uma ferramenta interessante e decisiva nesses casos. Só uma correção, proteína do trigo, tá? Gliadina. Outras situações. Pesquisas de polimorfismo para genes associados à obesidade, ganho de peso pós-panderal. Tem muitas mulheres que estão fazendo teste genético para ver se elas vão ganhar muito peso ou não na gestação. Comportamento alimentar, fome e saciedade, regulação do metabolismo lipídico, inclusive tem muitos polimorfismos relacionados a como a gente faz lipogênese, lipólise. Risco de desenvolvimento de diabetes e hipertensão, botei aqui, né? O médico apenas pode fazer esse tipo de diagnóstico. Metabolismo de cafeína, de folato, modulação de resposta inflamatória, estresse oxidativo, detoxificação, será que eu detoxifico bem? Metabolismo de vitaminas, e nesses casos o teste pode ser uma ferramenta complementar. Tá? Como é que esses laudos, eles são elaborados? Eu coloquei aqui, não é assim. Eu coloquei várias formas como eles podem ser apresentados para vocês. Então eles podem vir desta forma, com um sinalzinho de trânsito. Se a pessoa estiver vermelhinho, ela é homozigoto mutado. Se for amarelo, é heterozigoto. Se for verdinho, o homozigoto ancestral. Não tem polimorfismo. Pode vir aparecendo a letrinha do lado, onde há a troca, ou seja, a troca do T selvagem pelo A, que é o elo de risco.
podem vir o SNP, ou seja, a identificação daquela base nitrogenada. Esse número foi um número que ele foi identificado e colocado naquela base de dados do projeto Genoma, lá em 2003. Qual é o risco, né? Quem são esses grupos de risco no momento em que tem um alelo de risco e qual o resultado dessa pessoa e análise. Pode aparecer também desta forma. Esta forma eu fico preocupada porque a gente não tem a informação do SNP. E nós temos vários SNPs para um gene. Se ele não avaliar o SNP correto, ele vai dizer algo errado, porque esse SNP eu não sei qual é, mas tem um SNP do beta-adenético que vai me dizer se sim, eu tenho maior capacidade termogênica ou não. E aqui, no caso, essa pessoa ela é mutada, né? Então ela teria aqui uma capacidade reduzida, por exemplo. Esse aqui é o gene da cafeína. Eu tenho o SNP. Essa metabolização é rápida ou lenta, da lipoproteína, está adequado ou inadequado. Então, se eu vejo um exame desse, como é que eu iria ler este exame? Antes de ler. Aqui é o gene específico, aqui é a posição da base nitrogenada, aqui é o alelo de risco, tipo de mutação e implicações na função da proteína. Como é que eu vou ler esse exame fictício? Leitura do exame. Essa pessoa tem um baixo risco de desenvolver obesidade, porque eu estou analisando por aqui, sem prejuízo para a regulação da taxa metabólica basal, ela tem uma rápida metabolização de cafeína e pode apresentar níveis alterados de HDL devido à baixa atividade do gene da lipoproteína. Seria essa a minha leitura do exame. E muitas vezes não é assim que vem os exames genéticos que vêm dos laboratórios. Alguns vêm muito bem detalhados. Esse com 121 páginas veio muito bem detalhado. Bom, agora eu posso entrar aqui no caso clínico. A proposta da pós-graduação em nutrição, no consultório, é uma proposta de uma metodologia ativa, o que eu super compro essa ideia. Quando eu saí da faculdade, eu realmente tive uma dificuldade muito grande em atender, não corri abrir consultório, fui fazer uma pós-graduação, fui pesquisar, fui estudar mais para poder abrir consultório e assim eu poder atuar. E eu senti muita falta, tanto na faculdade quanto na pós-graduação, de algo mais ativo, né? De falar de caso clínico, de falar de paciente, de trazer alguns casos, enfim, para a gente discutir. Este caso clínico é um caso real, claro que eu não trouxe um de 121 páginas, eu trouxe apenas com 4. Desculpa aqui. Eu apenas trouxe com 4, tá? Porque há alguns anos atrás, em torno de 5 anos atrás, os testes genéticos vinham muito pouquinhos, era caríssimo. Agora está muito mais barato e com muito mais genes. Nós temos painéis com 121 polimorfismos. 120, tem painel com 230 e por aí vai. Sendo que quanto mais, mais caro. Essa paciente, CAR, do sexo feminino, IMC de 38, importante guardar essas informações, diabética, e ela é sedentária. Anamnese alimentar, tem um alto consumo para gorduras saturadas e carboidratos e baixo em fibras. Comportamento alimentar, nibbling, grazing, beliscador, aquela pessoa que fica beliscando o tempo inteiro. Esse é um teste genético, lembrando que esse laudo foi de um exame real e o conteúdo desse laudo contém as características genéticas individuais, contém aconselhamento nutricional individualizado e eu trouxe aqui algumas bases científicas e referências para discutir esse teste. Qual foi o resultado dessa paciente? Foi esse resultado aqui. O que está em vermelho é onde houve a mutação, tá? Ou seja, a troca daquela base nitrogenada, o polimorfismo em um único nucleotídeo. Então ela é heterozigoto para o PPAR-gama, ela é homozigoto mutado para PGC1-alfa, ela é homozigoto selvagem ou ancestral para MC4R e ela é um heterozigoto para o gene do FTO. Laudo do exame. O que veio escrito no exame? Veio assim: PPAR-gama, boa capacidade de metabolizar gordura monoinsaturada e baixa capacidade de metabolizar gordura poliinsaturada. FTO, ela cursa com níveis de saciedade alterados. O FTO mais o MC4R, quando junta os dois, ele teve a leitura de que essa pessoa teria um baixo risco para desenvolver obesidade e boa capacidade para metabolizar gorduras. E veio com essa hipótese, ou essa dica de como seria a dieta dela. Baixa capacidade de metabolizar carboidratos e proteínas e alta capacidade de metabolizar gorduras. Tipo de dieta ideal para este perfil mediterrânea, com 45% veio com a distribuição. Com 45% de carboidrato, 35% de gordura e 20% de proteínas.
pediu o laudo, né, o laudista, para priorizar o consumo de gordura poliinsaturada e ainda disse que o benefício para este perfil seria o quê? Aumentar a atividade física. Na verdade, realizar a atividade física. Este foi o laudo que chegou para mim. E aí, então vamos fazer uma análise crítica com muita calma nesses 15 minutos desse teste genético. Antes da gente entrar, tem alguma dúvida? Entenderam bem o polimorfismo, os alelos? Ótimo. Vamos fazer uma análise crítica a esse laudo? O que o laudo diz? Que primeiro, é um painel pequeno para avaliar risco de obesidade. Apenas 2 genes. Nós temos quantos? Mais de 500 genes, que seriam com centenas de SNPs relacionados à doença obesidade. Será que 2 me diz alguma coisa? Os testes genéticos avaliam apenas 40, e esse só avaliou 2, mas os que nós temos atualmente avaliam 40. Outra coisa, que tipo de obesidade é essa? É uma obesidade monogênica não sindrômica? É uma obesidade monogênica sindrômica? Ou é uma obesidade poligênica? Só rapidamente, o que seria uma obesidade monogênica sindrômica? Onde o indivíduo, ele tem o fenótipo dele é de obesidade, mas ele tem outros fenótipos associados, como por exemplo uma síndrome de Prader-Willi, onde a pessoa tem obesidade, mas ela tem hiperfagia, ela tem hipogonadismo, déficit cognitivo, então ela tem outros fenótipos. O que seria uma obesidade monogênica não sindrômica? Ela não é tão grande assim na população, ou seja, não é mais do que 1%, ao contrário, menos de 1%, e seria uma obesidade onde o fenótipo obesidade ele está presente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, não sei se vocês já ouviram falar, deficiência de leptina, lembram? Que saíram estudos em 2007, 2009 sobre deficiência de leptina, ratinhos OB. O que eles fizeram com esses ratinhos? Deram leptina, o que aconteceu com o ratinho? Ele emagreceu. Então, tem um diagnóstico, tem um tratamento, esse tratamento vai fazer com que essa pessoa obtenha resultado. Agora, o que é mais frequente na nossa população? A obesidade poligênica, que é aquela onde estão envolvidos diversos genes e todos eles são influenciados diretamente por quem? Ambiente, dieta, fumaça, estresse, falta de sono, falta de atividade física. Então tem todo um ambiente que vai propiciar, sim, o fenótipo obesidade. Baixo risco para desenvolver obesidade. Lembrando que essa pessoa tem um FTO heterozigoto e o do MC4R homozigoto selvagem. Essa pessoa tem baixo risco para desenvolver obesidade? Qual é a MC dela? Pois é. Por que ele falou isso no exame? Uma informação que é desnecessária. Então poderia ter focado, né, nessas informações, só que de uma forma mais aprofundada. A paciente, ela tem obesidade grau 2, classe 3, ela tem MC de 38. Aí é onde vem uma grande questão, e isso vem sendo discutido nos trabalhos científicos. A pessoa recebe um laudo desse, né? Olha lá e fala, caramba, eu tenho dos 40 polimorfismos, eu tenho 38, ferrou, vou morrer mesmo. Vou ter obesidade, estou fadada. Se por um lado ela vai culpar os seus genes e não fazer nada para mudar essa realidade, por outro lado, aquela pessoa ela pode fazer o quê? Sabendo que tem essa dificuldade em perder peso, poderá ter um esforço redobrado para, enfim, ter o seu objetivo. Então, é uma faca de 2 gumes. A gente tem que ter muito cuidado quando pedir um teste genético. Porque se a pessoa recebe um teste genético, ela pode fazer muito com aquilo, mas ela pode não fazer nada com aquilo. E se entregar. Então a gente não sabe quem é aquele indivíduo, tem todo um comportamento atuando por trás desse indivíduo. Quando a gente fala em obesidade poligênica, estou falando de ambiente. Não estou falando somente da genética. A genética tem uma participação mais fraca nesse sentido. Então vale a pena refletir com que perfil de paciente é esse que eu vou pedir também e que informação é essa que eu vou dar para ela. Continuando a análise crítica do exame, consumo de gordura poliinsaturada. Ele não falou que era para ela comer? Pois bem, olha que droga. Ela é heterozigoto para o FTO, não é? Mas ela também é homozigoto para o PPAR. Nos estudos mostra o quê? Que a poliinsaturada ela é favorável para o FTO e desfavorável para o PPAR. O que você faz? Dá ou não dá? Olha que difícil até para um nutricionista tomar sua decisão.
Bom, vamos para os estudos. Como prescrever a gordura nesses casos? Primeiro, eu tenho que avaliar a obesidade versus inflamação. Ela tem um índice de 38, quase 40. Ela está ou não está inflamada? Citocinas inflamatórias, já começa a ser produzida acima de um percentual acima de 30. E aí, a poliinsaturada, ômega 3 e ômega 3, qual é dessa relação? Será que ela come mais ômega 6, que é potencialmente inflamatória? Será que ela come mais ômega 3? Então, a gente precisa avaliar o consumo de gordura para ver se está adequado na dieta, quantitativamente e qualitativamente. Caso contrário, realizar o ajuste. Porque lembra que eu falei que ele é heterozigoto para FTO, mas ele é homozigoto para PPR? Então, ela seria o quê? Mais desfavorável a esse tipo de gordura. Então, essa relação, se ela estiver adequada, eu vou fornecer menos um fator que vai aumentar a expressão daquele gene. E ela não conseguir metabolizar direito, metabolizar bem as gorduras poliinsaturadas. Outro resultado que deu no exame foi a baixa capacidade de metabolizar proteína. Não foi isso que estava escrito lá? Esta paciente tem baixa capacidade de metabolizar proteína. E foi prescrito quanto? 20% na dieta de proteína. O que o estudo mostra? Mostra que é favorável o aumento da proteína na dieta de indivíduos que possuem alelo de risco, desculpa, eu não vou ter aqui, para FTO. Então, se ela tem um alelo de risco para FTO e ela tem, na verdade, é favorável que ela coma proteína e não desfavorável. Mas, se ela tem baixa capacidade de metabolizar, como que ele conseguiu avaliar isso se ele não avaliou outros genes para dizer, né, para ter essa afirmativa? Sendo que os estudos mostram totalmente o contrário, que muito pelo contrário, a proteína para ela é bom. Mas ele mirou no que viu, acertou no que não viu. Porque ele botou 20% de proteína, que é uma dieta hiperproteica, e que já vai ajudar essa paciente sim. Tá? Vamos continuar essa análise. Consumo de 35% na dieta, certo? Pois bem, o PPR-gama é um membro da superfamília de receptores nucleares e um fator de transcrição, e ele é ativado por quem? Ácidos graxos, prostanoides, que são eicosanoides com 20 carbonos, que pegam a via araquidônica, que é inflamatória. Tiazolidei... Nossa, é difícil. Vou falar glitazona, que é mais fácil. As glitazonas, que é uma classe de medicamento utilizado para diabético, e eles são ligantes sintéticos do PPR-gama. Eles baixam a atividade desse gene e a pessoa acaba cursando com mais lipogênese do que lipólise. Regulando a expressão de genes envolvidos na lipogênese e adipogênia, mas não só isso. Sensibilidade à insulina, balanço energético, inflamação, angiogênese, arteriosclerose. E tem sido mencionado como gene candidato para determinar o risco de síndrome metabólica e outras comorbidades. Ela é homozigoto mutado do PPAR. Eu vou dar isso tudo de gordura para ela? Se de cara já está me dizendo que ela usa ácido graxo, que não pode, porque ele é um ligante natural, mas ela é diabética. Qual é o remédio que ela está tomando? Vale a pena investigar, porque se for da família da glitazona, eu acho que vale a pena conversar com o médico, uma vez que ela possui ganho de peso, tem o gene mutado, e a gente sabe que a glitazona é um ligante sintético para justamente esse gene que já está defeituoso. E aí o laudo fala o quê? Realizar atividade física. Ótimo. Isso aí eu acho que é para todos, né? Dificilmente a gente vai encontrar um gene que vai falar, não, fica paradinho, não faz nada não. O PGC1-alfa, ele é responsável pela regulação das vias metabólicas envolvidas na termogênese. E ele tem forte associação com diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, aptidão aeróbica e resistência à insulina. Eu vou falar para o paciente, pratica atividade física. Se ela tem uma mutação, ou se ela já é heterozigoto para esse gene, o que eu botei em pretinho aqui? Será que de repente um exercício aeróbico seria mais eficaz para ela? Então olha só que interessante, você já juntando, né, medicina, educação física. Então a gente consegue ter aí um trabalho multidisciplinar no exame genético. E olha que esse exame só me trouxe 4, imagina ter que avaliar 121. E tem que avaliar, não pode apenas confiar no laudo. Vale a pena avaliar. Como considerações finais, faço perguntas, eu gosto de terminar com perguntas e respostas. Primeira pergunta, é possível mudar o estado atual da arte apenas com a avaliação de um polimorfismo em um único SNPzinho, lá em um único alelo? Ainda não, mas com o aumento das pesquisas e intervenções de prevenção nos tratamentos das doenças, será possível atuar na epigenética e beneficiar gerações futuras. Não dá para mudar quem somos agora, mas dá para mudar quem? Nossos filhos, nossos netos.
Ao saber de um polimorfismo, é possível modificar a expressão gênica e o indivíduo melhorar o seu estado de saúde? Eu posso ter o polimorfismo, mas ele pode não estar expresso, está lá quietinho. Por quê? Porque eu tenho fatores ambientais bons, faço dieta, me exercito, não fumo, durmo bem. Mas, se eu fumo, não durmo, não faço exercício, como mal. Resposta, possivelmente, uma vez que é retirado o agente causador ou o ligante, é possível que diminua a expressão do gene em questão e assim a pessoa obter uma melhor resposta ao tratamento com toda certeza. Todo polimorfismo é ruim? Porque a gente fala de polimorfismo, mas pensa logo coisa ruim, né? O que vocês acham? Também, do jeito que eu falei, tá ótimo, né? Cruza o braço, tá tudo certo. Gente, o polimorfismo é ruim? Não. Os polimorfismos ocorreram de forma evolutiva. Via de regra, até para beneficiar o ser humano. Vamos para o exemplo 1. Nas épocas de escassez, indivíduos que conseguiam sobreviver mais tempo sem se alimentar viviam mais. Antes, o que era um alelo protetor, hoje, com essa abundância de alimentos, virou o quê? Um alelo de risco. Outro exemplo, e esse é muito curioso, acho que para a grande maioria que está aqui, um polimorfismo no gene que codifica a enzima lactase ajuda a manter essa enzima mais ativa. Vocês sabiam disso? Que nós mudamos ao longo do tempo para a gente conseguir beber leite e conseguirmos metabolizar a lactose por mais tempo na nossa vida. Então foi um polimorfismo, no caso, bom. Ou seja, quem tem polimorfismo não tem tolerância à lactose. Você vai ler ao contrário, tá? Os estudos são consistentes na avaliação da interação gene versus nutriente. E aqui eu peguei pesado, falei um monte de palavras difíceis. Ainda não, uma vez que a nutrigenômica, ela corresponde ao uso da bioquímica, fisiologia, nutrição, genômica, proteômica, metabolômica, transcriptômica e epigenômica. Tudo isso para buscar e explicar as interações recíprocas existentes entre genes, nutrientes e um nível mais molecular. Última perguntinha. Os exames genéticos são válidos na prática clínica? O que vocês acham, depois dessa explanação? Com certeza. Desde que solicitados e traduzidos de forma correta. Você vai ajudar muito o seu paciente. Caso contrário, não peça. Vamos primeiro pelas vias naturais. Se a gente conseguir êxito, ok, não precisa desembolsar de 2 a 3 mil reais para fazer um exame. Mas realmente, pegou um paciente muito difícil, que você não está tendo êxito com ele, aí eu acho que vale a pena fazer uma pesquisa mais aprofundada. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada.